você foi chamado para ser um valente. Eu não sei se aqui tem o costume, mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você foi chamado para ser um valente. Isso. Às vezes ela achou, como o pastor diz, às vezes ela achou que ela foi chamada para ser um derrotado, chamado para qualquer coisa. Mas você foi chamado para ser um valente. A palavra valente no dicionário representa uma pessoa destemida, corajosa. E nós fomos chamados para ser valente. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. E só os violentos, só os valentes vão tomar posse dele. Amém ou não? Então você foi chamado para ser um valente. E eu sei que muitas vezes, na maioria das vezes, e na sua vida, na minha vida, a gente passa por dificuldade. A gente passa por momentos difíceis. Momento que, como o pastor disse aqui, que a gente chega a ponto de querer jogar a toalha, entregar os pontos. E isso é natural. Em momentos, em fases da nossa vida. A gente sabe disso. E às vezes a gente compartilha, a gente fala, isso é normal. Momentos de dificuldade, momentos de luta que a gente não espera. E às vezes a vida chega do nada e fala: cheguei. A dificuldade chega e fala: cheguei, estou aqui, queira ou não queira, goste ou não goste, não avise e vem. Essas dificuldades, esses momentos difíceis vêm. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos e vemos que grandes homens passaram também por um momento de dificuldade. Grandes homens passaram por um momento de tribulação, momentos em que eles pensaram em desistir. E eu poderia usar inúmeros exemplos aqui de homens que tentaram, pensaram em desistir, em jogar a toalha. Mas eu quero falar nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos da vida de um homem, que no caso foi o rei Davi. Um homem de Deus, que foi vencedor, que teve muitas conquistas, também teve derrotas, mas teve muitas vitórias. E eu quero aprender algumas lições, não com o rei Davi, mas eu quero falar de pessoas que se achegaram junto com ele, né? A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedecia a Deus, ele tinha intimidade, ele desfrutava de uma intimidade com Deus, né? E outro ponto importante da vida de Davi é que ele era um líder que soube utilizar as pessoas que estavam junto com ele. Apesar de as pessoas que ele utilizou eram pessoas que não tinham nada, a Bíblia fala isso, ela não tinha nada que atraísse, nada que agradasse, mas ele soube usar essas pessoas. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dos valentes de Davi, e teve muitos deles, mas dentre eles alguns se destacaram. Dentre muitas pessoas que convivem com você, que faz parte da sua vida, algumas delas vão se destacar, inclusive você. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 8. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8. E eu quero compartilhar com os irmãos, quando a Bíblia diz, ela destaca 3 homens, 3 valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Diz assim, ó: eis que estes são os nomes dos valentes que estavam com Davi. E o nome é esse aqui, ó: Josebe-Bessebete. Eu acho que é esse nome, que é um nome estranho. Outro aqui é Nonita. Esse era o principal dos 3. Foi ele quem matou 800 de uma vez com uma lança. Versículo 9. Depois dele era Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 heróis que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido lá para a batalha, enquanto os homens de Israel fugiram. Versículo 11. Depois era esse Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam reunido em Lei, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante deles. Então ele se colocou no meio daquele campo e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento por meio dele. Então a Bíblia diz aqui, ela destaca 3 homens que eu queria compartilhar, extrair algumas lições da vida desses homens. Por quê? O que aconteceu? Como foi? E o primeiro desses homens aqui é Josebe-Bessebete. A Bíblia diz que este homem, com uma lança, ele matou 800. E eu fico pensando, eu fico imaginando como com cabra, com uma lança,
mata 800. Eu não sei se falou assim, ó, faz uma fila aqui, ó, que eu vou tentar acertar tudo uma vez, para pegar todo mundo junto. Mas eu sei, pastor, que com uma lança ele matou 800. E o que eu aprendo com esse cara que com uma lança matou 800? Sabe o que eu extraio, o que eu tiro de lição da vida desse homem? Que ele usou a arma que Deus colocou na mão dele. Sabe qual que é o problema de muita gente? É sempre querer usar a arma que está na mão do outro. Sim ou não? Amém ou não amém? A gente sai para a rua e a gente vai falar assim, nossa, vizinho comprou um carro novo. Eu com esse carro ia estourar no norte. Sim ou não, irmãos? Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas eu conheço pessoas que pensam assim, que olham para uma coisa que está na mão do outro e falam, nossa, se tivesse na minha mão, eu ia estourar no norte. Se é comigo, eu ia arrebentar. Eu já cheguei a pensar assim, sempre olhando na arma que está na mão do vizinho, na mão do outro, na mão do amigo, na mão do irmão. Mas o que eu aprendo com esse homem aqui é que ele usou a arma que Deus colocou nas mãos dele. Aí eu pergunto para você, qual a arma que Deus tem colocado na sua mão para você usar? Para você guerrear, para você caminhar? Qual que é? Pastor, a arma que Deus colocou na minha mão, a única coisa que me resta é a oração. Então ore. Amém ou não? Pastor, a única coisa que me resta, o meu consolo é ler a Bíblia. Então leia, mas leia, não pare de ler, porque a arma que Deus colocou na sua mão, você tem que usar. Algumas pessoas obtêm derrota, não prospera, só fica patinando. Por quê? Porque sempre estão olhando para a arma que está na mão do outro, para a arma que está na mão do vizinho. Eu lembro, eu morava numa casa há 3 anos atrás, e no bairro lá tem um cara, no meu bairro, ele morava na esquina. Então para entrar no bairro só tinha uma entrada, e eu tinha que passar na frente da casa dele. E eu sempre que ele passava, toda semana tinha um carro novo lá na garagem do cara. E ele sempre fazia questão de deixar aquele portãozão aberto para a gente passar e ver. Um dia eu passei, lá tinha uma Lamborghini. Eu parei do outro lado, eu falei, louco, rapaz, como que esse cara consegue ter? E eu aqui tô de moto 125 indo para Campinas que nem louco. Eu fiquei me perguntando, e eu falava assim para mim mesmo, por que aquele cara anda de Lamborghini? Sabe por quê? É com ele mesmo. Mas o que Deus colocou na minha mão é uma 125, eu vou arrebentar com a 125. Amém ou não? Está dando para você entender, irmão? A gente tem dificuldade para olhar aquilo que está nas nossas mãos. A gente não valoriza o que Deus tem colocado na nossa mão. E a gente fica reclamando, procrastinando e olhando e falando, essa mulher não vai para frente. Quantas pessoas chegam na igreja e falam assim, pastor, o meu problema é o meu filho. Irmão, aí a gente olha e fala assim, mas ama o seu filho, ajeita ele, porque Deus colocou na sua mão, é com você, não é para o outro. O outro já tinha dispensado, mas a luta é sua. A arma que Deus colocou na mão, você tem que usar. E as pessoas, não, mas o outro é bom, o outro é ruim. Por que tem um monte de gente trocando de mulher? Aqui eu sei que não acontece isso, mas eu vejo isso aí na rua. Falo assim, rapaz, aquela mulher ali é melhor que a minha, senhor. Achando que vai mudar alguma coisa, mas as contas é a mesma coisa, a dificuldade é a mesma, meu irmão, não vai mudar. Então comece a usar a arma que Deus tem colocado na sua mão. Amém? Glória a Deus. E se creres, verá a glória de Deus. Aleluia. Amém ou não? Segunda lição que eu aprendo com esse homem, o segundo aqui, ele chama Eleazar, filho de Dodó. Um dos 3 também. Quando desafiaram, versículo 9, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido lá para a batalha, enquanto os homens de Israel fugiram. Então, ou seja, os filisteus se levantou para guerrear contra o povo de Israel. O povo de Israel fugiu. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e feriu os filisteus até a sua mão ficar cansada e ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou junto a Eleazar apenas para tomar o despojo. Olha que coisa interessante. Pense comigo, os inimigos se levantou, os filisteus se levantou, todo mundo falou, vamos correr que o bicho vai pegar. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele ficou esperando os inimigos chegar. E a Bíblia diz que ele segurou uma espada e ele lutou a ponto de a espada ficar grudada na sua mão. O sangue coagulou e a espada ficou grudada na sua mão. Olha que interessante. E o que eu aprendo com esse rapaz, com esse cabra aqui? Eu aprendo e eu vejo que os valentes de Deus, eles são incansáveis. Diga comigo, os valentes de Deus
são incansáveis. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não tem tempo para parar para descansar. Amém, irmão? Não dá tempo, nós não tem esse luxo de falar assim, vou tirar uns dias de folga aí, não tô bom, vou tirar uns... fazer alguma... Não, nós não tem, esse luxo não pertence a nós. Você acha que tem dia eu não levanto e falo assim, eu olho para minha mulher e falo assim, hoje eu vou ficar em casa, mas eu lembro um monte de BO que eu tenho para resolver, um monte de gente que eu tenho que ligar, e eu falo assim, eu tenho que levantar, e eu vou para cima porque eu vou arrebentar. Amém ou não? Não dá tempo para descansar. Deixa eu contar um testemunho para você. Há 2 anos atrás, eu já era pastor da igreja, que faz 3 anos que a gente tem igreja lá. Minha esposa, ela não está aqui hoje, está na aula de voz. E ela me ajudava muito, sempre me ajudou. Minha esposa sempre foi 90% de mim. Ela que estava escrevendo a escola, limpar a casa. Eu só aparecia na foto e fazia assim, ó. Pá. Mas o negócio é que a minha mulher é top. Minha mulher arrebenta mesmo. E aí o que aconteceu? Há 2 anos atrás eu estava vivendo uma vida até que boa. Estava caminhando, ganhando bem. E aí, uns dias, eu comecei a ver que chegou uma nuvem pesada. Um grande problema na minha vida. Eu comecei a ficar com medo, porque eu já passei aquela dificuldade. E eu falei assim para ela, vou começar uma campanha do monte de 21 dias. Ela falou, então tá bom, vamos começar, vai para o monte. E eu comecei, irmão, no 5º dia, eu estava tirando uma soneca na hora do almoço, aquele sono do justo. Sabe aquele negócio de deitar no chão e nem acordar por nada. E o telefone começou a tocar e eu não percebi. Ela ligou na firma. E eu atendi o telefone, ela falou, Rafa, chorando, vem pra cá. Eu trabalhava lá em Campinas, trabalhei 4 anos em Campinas, eu ia de moto todo dia pra lá. Eu só não cheguei de jegue, mas eu fui de tudo que você pensar, eu fui pra Campinas, irmão. Eu já fui de carona, e eu passando, e eu montei na moto na hora. Ela falou, vem pra cá, que eu sofri um acidente de moto, e eu tô indo pra Santa Casa. E eu falei assim, deve ser uma batidinha, um negócio. Porque no sábado antes, isso foi na quarta, no sábado nós estávamos para Curitiba, ela falou assim pra mim, ó, eu sonhei que eu bati a moto. E ela estava com uma moto pesada, que era minha, ela estava indo trabalhar com a moto. E ela falou, sonhei que eu bati a moto. E ela sempre que ela sonha é batata. Eu falei assim, vou trocar a moto. Ela falou, Rafa, sonhei que eu bati a moto e não sobrou nada. Eu falei assim, bom, vou trocar a moto, deve ser o problema, deve estar na moto. O capeta pegou a moto, alguma coisa pegou a moto. Voltei de Curitiba na segunda de manhã eu liguei para um cara, ei, você está interessado na moto? Troquei a moto. A minha motinha leve, parece. Não era uma Garelli, mas era uma motinha leve, né? E ela é grandona, ficou grandona. Ela falou, nossa, mas a moto é pequena. Eu falei, não tem problema, vai tocando. Passou segunda, passou terça. Na quarta, ela inventou, não sei porquê, inventou de comprar uma leg. Não sei em que loja aqui. Eu sei que ela saiu na hora do almoço, montou na motoca e... Ela subindo a Moraes, ali com a Santa Cruz... Ela subindo, ela não viu o sinal vermelho. E ela passou o sinal vermelho. Veio uma Kombi e deu no meio dela. Mas deu no meio. E aí ela me ligou e eu vim correndo, mas vim moendo. Lá cheguei na Santa Casa e eu achei que era uma batidinha. Cheguei, falei pro moço, seu marido, eu quero entrar. Eu entrei. E quando eu vi ela, eu vi que o pé dela estava enfaixado, estava amarrado. O médico chegou para mim e para ela e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. A situação é séria. Ela teve uma fratura exposta. E papai começou a falar, falei, nossa, pense comigo. Pastor da igreja, trabalhando em Campinas, 2 filhos novos, pronto para entrar de férias. As crianças estavam pronto para entrar de férias, certo? Morando longe da família, porque minha família mora num outro bairro. Com uma nuvem sobrevindo, que eu já previa aquela nuvem, porque eu sabia que ia dar B.O. aquele negócio. E aí vinha. Eu fui embora para casa e falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Irmãos, eu vou resumir. Faz 2 anos que a minha esposa faz um tratamento, e não foi nem metade do tratamento ainda. Ela teve uma fratura exposta, perdeu o osso. Demorou 1 ano e meio para fechar a ferida, para você ver a gravidade do negócio. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ela internada, as crianças ficando na casa de um, na casa de outro, a igreja lá esperando a palavra do pastor, a posição do pastor. Teve um dia que eu falei assim, liguei para ela, falei, bem, não vou para o culto. Por quê? Eu falei, eu estou cansado, já cansei. Trabalho, problema, sem mulher, descabelado, endividado. Eu falei, não aguento. Falei para ela, não aguento mais, eu vou ficar em casa. Ela falou, não vai, você vai para o culto. Falei, eu vou? Vai! Eu fui para o culto, chegava lá e vai, aquele sorriso, e Deus vai fazer milagre. E irmão, que vontade de parar, sentar e falar assim, depois que ela voltar, eu volto, irmão. Mas os valentes de Deus são incansáveis.
Mas não acaba aí. Não acaba. Se acabasse aí, estava bom. E teve, nesse meio tempo, eu tinha agendado, fui pregar numa igreja pentecostal. E lá eu preguei essa mensagem, que valente não desiste. E pá, segunda, não, na sexta-feira de manhã, pastor, estou indo eu para Campinas, que eu sou cachorro louco, né, de moto. E pá, e vindo. E eu pensei comigo assim, ó, dentro de Deus, na hora, eu falei assim, nossa, ontem o culto foi uma bênção. Mas eu esqueci de falar, mencionar, diante de tanta dificuldade, que às vezes a gente acha que está tudo ruim, sim ou não? Às vezes a gente fala, nossa, está tudo ruim. Mas pode falar uma coisa pra você? Sempre tem um espacinho para piorar. É mentira, verdade, senhor? Não é. Como eu estou falando bestagem? Não estou falando bestagem. Falando a verdade, sempre tem um espacinho. Irmão, mas foi batata assim, ó. E eu indo de moto e eu falei assim, nossa, esqueci de falar que sempre tem um espaço para piorar, irmão. Passou uma viatura do meu lado e falou, ô, babão, ai, irmão, mas não deu 2 palitos, arma na cabeça. Não, senhor, pelo amor de Deus, eu sou trabalhador, senhor, não, pelo amor de Deus. Porque motoqueiro já para assim. Eu já parei, o que aconteceu? Arma na cabeça, desci. O cara olhou para mim e falou assim, você já olhou sua moto? Eu falei, não, minha moto tá tudo em ordem. Ele olhou, eu olhei para trás, a moto tá sem placa, irmão. Falei, Satanás do inferno tirou a placa daqui. Eu falei, eu acabei de ver essa placa. Ele falou assim, ó, se você não sei, e ainda você está tendo uma com a minha cara, porque você passou por mim. Eu falei assim, não, vamos lá no meu patrão lá. E a moto não está no meu nome, está no nome de uma firma, ou seja, roubou. Não, nós já não temos uma lata agradável. Eu falei assim, roubou. Vamos puxar então a capivara do menino. Graças a Deus que a capivara é limpinha. Puxou a capivara, vamos pro patrão. Liguei para ele e falei assim, B.O., o que aconteceu? A polícia prendeu eu e tal. E eu falei assim, aí eu olhei pro guarda, comecei a chorar. Falei assim, rapaz, ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, rapaz, tô com a mulher internada, todo descabelado, daquele jeito. E mais negócio que essa placa. Ele falou assim, é. E eu achei que ele ia ficar com dó em mim, porque às vezes nós dá uma de coitadinho, assim, não? Sabe aquele negócio gospel, aquela pirraça gospel, aquele negócio gospel que dá em nós, e nós faz a cara de coitado, dá uma choradinha, derrama uma lágrima. Ele olhou para mim e falou assim, não, filho, eu vou prender o documento. Eu tomei com R$600, como se não bastasse. Lá em Campinas, toquei 6 horas da tarde, vim embora de busão, e visitar minha mulher. E eu falei, filho, eu tô cansado, bem. Eu estou cansado dessa vida. Cansa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os valentes de Deus são incansáveis. Não dá tempo para cansar, para descansar. Não dá tempo para parar. Para você falar assim, pastor, eu vou tirar uns dias de boa aí. Não vou para o culto. Vou tirar uns dias tranquilo. Porque a dificuldade que eu estou passando é muito grande. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há tempo para descansar. Você tem que levantar a sua cabeça e continuar lutando. Mas lutando. E se a coisa piorar? Continua lutando. E se a coisa piorar? Porque eu vou falar para você que a coisa melhorou. A coisa piorou. Mas piorou de verdade. Não, piorou de verdade. De verdade que eu falava assim, mentira que isso está acontecendo comigo. Estava acontecendo comigo, sem carro para andar, descabelado, quebrado. E eu tinha que chegar perto da minha mulher lá no hospital e falar, não, beleza, tem que olhar para as crianças. Falar, não, vamos vencer, em nome de Jesus. Vamos pegar carona porque o carro está arrumando. Alguma coisa, irmão. Mas a gente tem que ainda mostrar força, porque as crianças estavam olhando para mim e estavam vendo o espelho. E aí o que eles iam fazer? Eles iam chorar também? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os valentes de Deus não têm tempo para descansar. Diga comigo, eu não vou parar. Diga, vou continuar até o fim. E eu vou falar para você, nós não passamos dificuldade? Passamos. Já tem 2 anos que ela está fazendo tratamento. E eu trabalhando lá em Campinas, e vindo de moto, e indo para cima e para baixo. Que dificuldade que nós enfrentamos, irmãos. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você. Nós não paramos e nós não vamos parar por nada. Hoje ela está de amuleta, irmão. Ela vai correndo de amuleta. Vai ou não vai, você já viu a de amuleta? Mulher corre, ela aprendeu a correr de amuleta, irmão. E eu fico longe dela quando ela está, porque ela aprendeu a usar aquela muleta. Então ela vira igual um muchaco aquela muleta. Então quer dizer, aquela dificuldade agora virou também uma dificuldade para mim, perto daquela muleta. Você vai ter a oportunidade de conhecer ela. Mas segunda lição que nós aprendemos com esse cara: os valentes de Deus são incansáveis. Não dá tempo para descansar, não há tempo para parar. Você não pode parar. A sua família depende de você. O seu trabalho depende de você. Você é uma coluna. Amém ou não? Você é uma coluna. Se você cair, a casa cai. Diga comigo, se eu cair, a casa cai. Sabe aquele termo, viu? A casa caiu, perdeu? É esse negócio. Então, você não pode cair, você tem que estar de pé. Mas está tomando bordoada, mas eu estou de pé, porque os valentes de Deus são incansáveis. Amém? Amém. Aleluia. Mas eu estou falando meio rápido, que é o costume também. Sim, a hora também se avança. Não é verdade? Terceira lição que eu aprendo com esses valentes aqui.
No versículo 11 diz assim, ó. E depois dele era Samá, o filho de Egeu, o Ararita. Os filisteus haviam se reunido em Lei, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Então ele se colocou no meio daquele campo e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande livramento. Deixa eu falar um negócio pra você. Esse cara aqui é top. Pensa comigo. Quem é que gosta de lentilha? Tá bom. Quem gosta de picanha? É óbvio. Quando você come lentilha? Natal. Pratinho de lentilha, verdinho ali no canto. Mas e feijão? Todo dia, nós come. E come bem. Pensa numa família que come bem. É nós. Mas sabe por quê? Porque a lentilha nunca foi valorizada. Sabe onde que eles plantavam lentilha? Nos barrancos. Sobrou um bocadinho de terra. Planta lentilha, porque lentilha não vale nada. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que esse cara arriscou a vida dele por um campo de lentilha, que não valia nada. Era só lentilha, os caras queriam roubar lentilha. Deixa levar lentilha, porque não vale nada. Não é plano de novo, isso é para plantar no canto. Lentilha não dá nada. Duro se fosse para roubar boi, não, é lentilha. Mas o que chama a minha atenção é que esse cara se colocou no meio do campo. E penso eu, imagino eu, acredito eu, que ele falou assim, ó, aqui ninguém vai roubar lentilha. E sabe o que eu aprendo com esse cara aqui? Que nós temos que começar a valorizar aquilo que é nosso. Amém? Pode não valer nada para ninguém. A lentilha podia não valer nada para ninguém, mas para ele arriscou a vida por causa daquele campo de lentilha. Pense comigo. Olhe para a sua família. As pessoas podem olhar e podem falar assim, não vale. As pessoas podem olhar para você e podem dizer assim, ó, não vale. Mas você tem que olhar para dentro e você falar assim, vale. E vale muito. Deixa eu contar um testemunho para você também. Eu lembro que a minha mulher, um dia, nós estava indo para um churrasco. E a mulher fala assim, tá bom. O cara ele já tem sentimento, já ele fala, tá ótimo, linda. Sem olhar. E a mulher se trocou. E ela colocou uma calça nova que ela tinha comprado. E aí nós chegamos, e eu não percebi, mas eu sabia que ela estava bem trocada. E aí nós chegamos no supermercado e nós descemos. Quando nós descemos no estacionamento, que ela foi andando, eu vi aquela mulher marchando. Falei, que mulher! Com uma calça de onça. Eu falei, como que eu não vi essa onça no meu terreno? Verdade, pastor. Eu falei assim, como que essa onça estava andando no meu terreno? Eu não vi. E eu vi ela marchando, irmão, bonito, marchadora. Para mim é linda. É minha lentilha. E aí eu falei, não. Pense num cara que se encheu. Mas daí ela entrou no mercado, eu vi 3 negros olhando nela. Ah, meu irmão, eu sou pastor, mas eu já virei macho também. Ei, vai mexer com o que é meu, não. E eu comecei a andar atrás dela, irmão. Sabe aqueles caras que ficam atrás? Falei, ninguém vai pegar minha onça aqui não. E eu comecei a andar, irmão. E eu não desgrudava. Ela falou, o que foi? E daí eu percebi que os caras estavam vindo. Eu abaixei para amarrar o sapato. Dei uma olhadinha de lado. Eu falei, aqui não, filho. Essa onça aqui é minha. E eu... porque pode não valer nada para ninguém, irmão. Mas se não valer nada para mim, aí eu estou enrolado. E se essas coisas que Deus tem colocado na sua mão, que é sua, você não valorizar, irmão, quem que vai valorizar? Fale para mim. Se você não lutar por aquilo que é seu, quem vai lutar? Fala para mim. E aí eu falei assim para ela, falei, vem aqui. Foi o que foi? Eu falei, tem 4 caras olhando por você. E os caras é grande. Mas eu sou macho, filha. Aqui é nós. E eu falei para ela, fica na minha frente que os caras estão olhando e eu tô bravo. Ela falou, não, fica calmo. E a mulher quando fala que tá bonita, ela já enche. Daí dá aquela esticada mesmo no corpo. Já joga o cabelo, aí você fala, não, mano. Sabe, dá aquela pachacoalhada. Ah, minha mulher não é sem vergonha. Mas a mulher gosta. Né? Quando fala que tá olhando, igual quando nós, gordo, velho, alguém fala assim, você viu olhando pra você? Fala, mentira, que tô olhando pra mim. Verdade, eu pra você, velho. Mas é só para dar uma animada, só para dar aquela levantada. Mas eu falei para ela, tem 4 caras olhando para você. Você fica na minha frente, que hoje, senão aqui, esse negócio vai ficar pequeno. Esse supermercado aqui vai ficar pequeno para nós aqui. Irmão, não aconteceu nada, porque não ia acontecer nada. Mas eu sei de uma coisa, nós entramos no carro, eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou ir bem nos olhos dela, na boleta dos olhos, eu falei assim, você está proibida de usar essa calça na rua. Em casa nós vai caçar essa onça. Mas na rua você não vai usar mais. Ela falou, beleza. E aí não é brinca de caçar onça dentro de casa, meu irmão. Sabe por quê?
Porque é minha. E ninguém vai pôr o zóio naquilo que é meu. Amém ou não? Então comece a olhar para o seu campo de lentilha, coloca no meio, chega no meio da sua família assim, ninguém vai mexer com a minha família, porque essa família é minha, foi Deus que me deu, e eu vou lutar, eu vou arriscar minha vida pela minha família, eu vou arriscar minha vida pelo meu sonho, eu vou arriscar minha vida pela minha empresa, eu vou arriscar minha vida pelo meu projeto, porque é meu, ninguém pode dar nada, mas eu vou lutar até o fim. Amém ou não? Aleluia. Oh glória. Irmão, o valente luta pelo que tem valor, não luta pelo que tem valor para o outro, mas o que tem valor para nós. A gente tem que começar a olhar para aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, e Deus tem colocado aquela coisa maravilhosa na nossa mão. Deixar de olhar nas coisas que o outro tem, olhar para dentro de nós e falar assim: meu Deus, eu vou lutar até o fim, porque que campo é esse? E começar, esses dias eu estava com uma mania de querer mudar de barracão da igreja. Eu queria, eu olhava naquele barracão da nossa igreja, eu vi um barracãozinho pequeno, e todo mundo chegava e falava: nossa, que igreja grande, que igreja bonita. Eu não conseguia ver aquilo lá, porque eu queria uma coisa maior. Mas daí, o pastor Vladimir falou assim: você viu o que você tem aqui? E eu comecei a olhar e falar: meu Deus do céu, que igreja maravilhosa. Por que eu ia sair daqui? Que coisa linda. Que coisa linda. E comecei a valorizar aquilo que está na minha mão. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. É a palavra. Então a gente não valoriza aquilo que já está na nossa mão. Como que Deus vai entregar mais coisa na nossa mão? E a Bíblia diz que esse homem se colocou no meio do campo do lentilho, no meio, e ele lutou até o fim. E a Bíblia diz que Deus, através da vida dele, deu o livramento para o povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se colocar e lutar por aquilo que Deus tem colocado na sua mão, através da sua vida, Deus vai dar livramento, Deus vai fazer milagre, Deus vai dar vitória para você e para toda a sua família. Você crê nisso? Aleluia. Falar com voz de pentecostal para ficar negócio bom, né, pessoal? Hein? Ser valente, ser valente, ser valente. Eita, Deus da glória. Eita. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Defenda a terra que Deus te deu. Mas defenda até o fim, vai com tudo. Se precisar arriscar sua vida, arrisque. Mas defenda com tudo. Amém? Amém. Tem valente aqui? Amém? Amém? Ó, mas para ficar um negócio bom, se coloca de pé em nome de Jesus.